Eu vou ler então o Salmo 73, e antes eu vou fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, por quem tu és, Deus, e também por tudo que tu tens feito, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, por todas as coisas, Pai. Senhor, nós queremos ouvir de ti, Senhor. Nós queremos ouvir apenas do Senhor, Deus. Queremos beber diretamente do céu, Senhor, diretamente do teu rio, diretamente do teu trono, Pai. Nós nos achegamos a ti através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que se fez carne e habitou entre nós, e levou sobre si mesmo todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que pudéssemos voltar para o Pai, para que pudéssemos andar contigo, vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro, Senhor. Assim nós te agradecemos por ter entregue por nós teu Filho, teu único Filho, a quem tu amas, Senhor, em quem tu tens prazer, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tamanho presente, tamanha dádiva. Nos dê corações que não sejam desprezadores, que não desprezem, Senhor, tamanho dom, Senhor, tamanho presente, pois tu nos entregaste aquele que nem mesmo os céus dos céus podem conter, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, Deus. Te pedimos que coloque o temor do Senhor no nosso coração. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir de ti, Senhor, qual é a tua boa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que seja pura, que seja perfeita, que seja santa, que seja sincero, como tu és puro, Senhor, como tu és perfeito, como tu és santo, como tu és sincero, Deus. Que teu Espírito Santo venha nos abraçar neste momento, nos envolver, Senhor. Pai, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, Senhor Deus. Cancela-os, Pai, para que possamos estar aqui na sua presença, Senhor Deus. Livres de qualquer seta, Senhor. Livres de qualquer condenação, Senhor. Livres de qualquer acusação, Senhor. Para que possamos estar aqui, Senhor, livres para ouvir de Ti. Livres para ser instruídos por Ti. Livres para receber das Tuas mãos. Livres para receber da Tua boca, Senhor, qual é o Teu santo e glorioso alimento, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, que o Senhor nos leve à maturidade, nos leve a sermos completos, formados em Ti, para que possamos conhecer-Te e ver-Te face a face naquele dia, Senhor. A Ti, desde já, Senhor, e desde toda a eternidade, seja dada a glória, Senhor, por tudo que seja falado aqui, Senhor, por tudo que seja ouvido, Senhor, e por todas as coisas, a Ti, Senhor, única e exclusivamente, seja sempre a glória, Senhor, porque só Tu és digno. Nós nos prostramos e Te reverenciamos, Senhor, e Te adoramos, Deus. E com temor e tremor, nós pedimos a permissão, Senhor, para podermos ler a Tua palavra, Senhor, e o entendimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que assim seja, Pai. Amém, Senhor. Quero ler esse Salmo 73 aqui. Na realidade, um sermão que ele fala sobre a prosperidade dos ímpios. Mas não é somente sobre isso. Nesse Salmo 73 aqui, ele está falando sobre diversas coisas. Ele está falando, inclusive, sobre o santuário de Deus. Na minha Bíblia aqui tem um título. O título aqui diz: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. Mas o fim deles, o fim dos ímpios, a demonstra. Quer dizer, a prosperidade dos ímpios faz com que muitas pessoas duvidem da justiça de Deus. Mas o fim da vida dos ímpios demonstra que Deus ele é justo. Aqui no Salmo 73 ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um enfeite. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração.
São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre toda a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei como os ímpios, eis que eu ofenderia a geração dos filhos de Deus. Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim dos ímpios. Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Aqui está dizendo para nós algo que é muito simples de ser compreendido, mas que não pode ser compreendido pela mente carnal. Aqui está dizendo para nós que muitas pessoas são ímpias, quer dizer, não servem a Deus, não amam a Deus, não gostam do Senhor, falam mal do seu próximo, tratam com malícia, tratam com engano, fazem perversidades na face da terra, e entretanto elas têm saúde, entretanto elas têm riqueza, entretanto elas têm o que comer, elas têm o que vestir, entretanto, apesar de elas não servirem a Deus, elas têm muitas vezes do bom e do melhor aqui nessa terra. Nesse texto aqui, esse salmista, ele estava tentando compreender, porque ele era um homem que estava buscando a justiça. Ele era um homem que estava buscando santidade. Ele era um homem que estava buscando ao Senhor. E quando ele estava buscando ao Senhor, ele via que os ímpios estavam rindo, mas ele estava chorando. Ele via que os ímpios tinham de tudo, mas ele não tinha nada. Então ele começa até mesmo aqui a falar, ele fala, na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, porque ele estava começando a olhar para a vida dos ímpios, e como ele disse aqui no começo, ele falou, quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos, pouco faltou para que eu caísse, porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver que os ímpios prosperavam, ao ver que as pessoas que não buscavam a Deus, elas tinham coisas boas, as coisas davam certo para elas, as coisas aconteciam na vida delas. E ele mesmo que estava buscando a Deus, ele começou a pensar, ele começou a olhar e falou, olha, em vão eu tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho trabalhado para Deus. Em vão eu tenho buscado ao Senhor. Em vão, inutilmente. Porque o que aconteceu com esse salmista? Jesus, ele disse, ajuntais tesouros nos céus e não na terra. Ajuntai tesouro nos céus, aonde a traça não consome, aonde a ferrugem não come, e aonde o ladrão não mina e não rouba. Mas se você ajuntar tesouros na terra, o que é da terra, a traça come, o ladrão, ele rouba, e a ferrugem, ela vem e ela consome. Então, o que esse salmista estava começando a entender era que a recompensa por buscar a Deus era uma recompensa terrena. Ele estava achando que servir a Deus e que andar com o Senhor e que buscar o Senhor era uma recompensa no aqui e no agora. E o apóstolo Paulo foi outro que escreveu sobre isso. Ele falou, se nós esperarmos em Cristo, apenas nesta vida, neste tempo presente, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens. E esse salmista aqui, por ele tirar o foco dele do Senhor, e ele começar a olhar para os ímpios, ele vê os ímpios prosperando, ele começou a ter inveja dos soberbos. Quer dizer que ele começou a querer amar o tesouro dos ímpios. E o tesouro dos ímpios era um tesouro terreno, era um tesouro nessa terra. Era uma prosperidade mal adquirida, era algo que ia passar. Era algo que quando eles morressem, nada do que eles tiveram aqui na terra, nada disso eles poderiam levar para os céus. Nada disso poderia subir com eles. Então, quando um cristão, quando uma pessoa que serve a Deus,
ela tira os olhos do Senhor e ela começa a olhar o que está acontecendo na vida dos outros, o que acontece, por pouco pode ser que você vai cair. Por pouco. Por quê? Nosso tesouro celestial, nossa recompensa celestial, nossa vida está escondida, guardada com Cristo. Paulo falou, quando Cristo, que é a nossa vida, ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos juntamente com ele. Aqui está falando para nós que você pode ser um cristão fiel a Deus, você pode ser um servo fiel a Deus e mesmo assim passar dificuldade na sua vida. Aqui está dizendo para nós que o fruto de servir a Deus não necessariamente é prosperidade material. Está dizendo que prosperidade material várias vezes não tem nada a ver com servir a Deus. Então está querendo dizer aqui que às vezes você vai servir a Deus e as coisas podem ser difíceis para você. Deus ele pode te dar alguma coisa nessa terra, ou ele pode também guardar para te dar tudo só lá nos céus. A questão toda é que esse salmista ele começou a olhar que os ímpios estavam prosperando. Ele começou a olhar que os ímpios tinham coisas boas. Ele começou a olhar que as coisas davam certo para os ímpios. E então, de repente, aqui no versículo 16, ele diz assim, quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremaneira perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. O que é entrar no santuário de Deus? Entrar no santuário de Deus é entrar na presença do Senhor. Entrar no santuário de Deus é entrar no Espírito do Senhor. Entrar no santuário de Deus é entrar em Jesus Cristo. Entrar no santuário de Deus, a Bíblia fala, é um santuário que não é terrestre, é um santuário que é celestial. É um santuário que não é feito por mãos de homens. É um santuário que ele é construído e erguido e sustentado e mantido pelo próprio Deus. Quando ele fala que entrei no santuário de Deus, ele não estava simplesmente falando que ele entrou num lugar onde tinha bastante pessoas ali que estavam orando em nome de Jesus. Ele falou sobre, ele se apagou, apagou-se desta terra e ele estava conectado com Deus no céu. E quando ele estava conectado com Deus no céu, ele teve uma visão das coisas celestiais. Ele teve uma visão do tesouro celestial, ele teve uma visão do tesouro no céu. E o que é o tesouro no céu? O tesouro no céu é Jesus Cristo. Esse salmista, ele viu ao Senhor, e quando ele viu ao Senhor no seu templo, então ele entendeu todas as coisas, ele entendeu que aqueles ímpios, o fim deles era a morte. Ele entendeu que aquela prosperidade toda que aqueles ímpios tinham, ela era uma prosperidade passageira. Ele entendeu claramente que nu ele veio para essa terra e nu também todos nós vamos voltar, porque por mais rico que você seja, por mais conquistas que você tenha, o que você vai levar dessa terra quando você morrer? Por mais conquistas que você tenha, por mais riquezas que você tenha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando esse salmista ele entrou na presença de Deus, aqui a gente vê muito bem que ele rompeu com aquela inveja. Ele rompeu com aquele olhar carnal que ele tinha. Ele rompeu com aquela visão carnal que ele tinha e os olhos espirituais dele foram abertos. Ele entrou no santuário e ele entendeu o fim dos ímpios. Ele entendeu o final de todas as coisas. Ele recebeu uma visão que não foi pequena, ele recebeu uma visão que não foi uma coisa qualquer. Ele recebeu uma visão grandiosa de que o tesouro celestial, a glória celestial, ela é mais excelente do que a glória daqui desta terra. A glória de Deus é mais excelente do que a glória passageira. Ele viu mais ou menos aquilo que em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, ele sendo tentado pelo inimigo, pelo diabo, o inimigo, ele chegou para o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, e ele ofereceu ao Senhor todos os reinos dessa terra e as suas riquezas. Então, aqui assim está escrito. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4:8. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Quer dizer que por esse simples não que o Senhor Jesus ele disse, e o que capacitou o Senhor Jesus a dizer este não, foi justamente o fato de que o Senhor Jesus tinha uma visão das glórias celestiais.
Então, quando o inimigo veio e mostrou para ele as glórias desse mundo, as riquezas desse mundo, a prosperidade deste mundo, o Senhor Jesus sabia muito claramente, não vale a pena. Esse próprio Senhor foi aquele que disse, aquele que amar a sua vida no presente século, este vai perdê-la. Mas aquele que aborrecer a sua vida no presente século, esse é aquele que vai ganhá-la. Ele falou, ai dos que riem, ai dos que agora estão rindo, porque estes irão chorar. Mas Jesus chega contrariando a prosperidade do mundo, contrariando o que todo mundo acha. Mas bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Jesus ele chegou contrariando tudo. E a gente vê aqui esse salmista falando, na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Como assim afligido e castigado? Eu não sei o que aconteceu com esse salmista, mas talvez ele dormia e ele sonhava e Deus repreendia ele no sonho. Pá! Talvez ele sonhava e Deus repreendia ele no sonho. Pá! E ele olhava, começou a olhar para os ímpios e começou a cobiçar o tesouro da terra, começou a cobiçar as coisas desse mundo e ele começou a não dar valor para o tesouro que ele tinha, de que cada manhã ele acordava e o Senhor falava com ele, o Senhor o instruía e o Senhor o repreendia e o Senhor não deixava ele andar que nem os ímpios e o Senhor não deixava ele fazer as mesmas coisas que os ímpios faziam e isso fazia às vezes ele chorar, e isso fazia às vezes ele sentir uma aflição no seu coração e ele começou a desprezar as correções do Senhor e desprezar o que o Senhor estava dando para ele de precioso, que era, na verdade, um grandioso de um tesouro. Eu quero ler um outro texto aqui que está em Malaquias, capítulo, acho que é o 3, ou é o capítulo 3, ou é o capítulo 4. Esse livro de Malaquias aqui, ele fala também um pouquinho sobre esse negócio. A prosperidade dos ímpios. Quem foi que disse que prosperidade material, que o fato de tudo dar certo para a sua vida é prova de que você tem comunhão com Deus? Nada disso, não tem nada a ver. Comunhão com Deus não significa você é bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Pelo contrário, você pode ter uma baita de uma comunhão com Deus e a tua vida ser bastante quebrada em muitas áreas da sua vida. Quebrada não no sentido de pecado, eu estou falando quebrado no sentido de que você não é o homem mais rico da terra. Você não é a mulher mais saudável da terra. Você não tem o maior casamento da terra, talvez você não tenha nenhum casamento, mas só que o tesouro que você tem se chama Espírito Santo de Deus, se chama Jesus Cristo. Talvez sua família possa te desprezar, teus amigos possam zombar de você, talvez ninguém possa querer o teu bem, mas só que você tem um tesouro que é Jesus Cristo. E para você, nada mais te falta, porque se o Senhor é teu pastor, você não sente mais falta de nada, você não sente falta da prosperidade dos ímpios, você não sente inveja do que os ímpios estão fazendo, você não sente, você não tem nada disso. Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 14... Versículo 13, na verdade, 14, 15, está escrito assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quer dizer, aqui o que eles estavam, o Senhor falou, as suas palavras foram agressivas para mim, mas eles eram bastante insensíveis à sua miséria, ao seu pecado nessa época. Eles diziam, mas o que nós falamos contra Deus? Eles não estavam cientes, eles não eram notificados do seu erro, do seu pecado. E aí aqui no versículo 14 diz, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, quer dizer, tudo está dando certo para o soberbo que é abençoado, os que cometem a impiedade, eles que edificam, eles tentam ao Senhor e Deus não faz nada. Quer dizer, Deus não pune nenhuma injustiça, Deus não faz nada. E nós que estamos aqui andando de luto do Senhor, nós que estamos aqui se preservando do pecado, nós que não fomos para balada, nós que não bebemos cerveja, nós que não falamos, não contamos a piada, nós que não contamos a mentira, nós que não roubamos ninguém, nós que obedecemos nossos pais, nós que obedecemos nossos chefes, nós que estamos procurando fazer tudo certo, Deus não está nem aí para nós, porque olha lá eles que estão recebendo as bênçãos. Aí você vê a cegueira desse povo. Esse povo começou a achar que, por servir a Deus, eles tinham que ganhar o melhor aqui nessa terra. Na Bíblia fala isso. Se a gente ouvir a Deus, então nós vamos comer o melhor desta terra. Está escrito lá em Isaías.
Mas o que é comer o melhor desta terra, nesta nossa vida pobre, seca, miserável, nesse pouquinho de tempo que nós vivemos aqui nessa terra? O que é comer o melhor? Qual a melhor comida que tem nessa terra? Qual a melhor bebida que tem nessa terra? O pão da vida, a água da vida, o sangue de Jesus. Comer o melhor desta terra é comer de Cristo, comer do Senhor, se alimentar do Senhor, é beber do Senhor aquela água que quem bebe jamais torna a ter sede. Aquele pão que quem come jamais vai ter fome. Aquela luz acesa que quem a segue jamais andará em trevas. Isso é que é comer o melhor desta terra. Isso é que é ser abençoado. Ser abençoado é você ser convidado para as bodas do Cordeiro. Ser abençoado é você ser convidado para a vida eterna. Ser abençoado é você ter teus pecados perdoados de graça. Ser abençoado é você receber um novo coração em que você é fiel, mesmo que você tenha que passar a prova de Jó. Quando Jó perdeu tudo na vida dele, os amigos dele acusaram ele. Um dos motivos pelos quais os amigos dele acusaram ele é porque os amigos dele achavam que comunhão com Deus era a mesma coisa que saldo bancário. Comunhão com Deus para eles era a mesma coisa que prosperidade nessa terra. Comunhão com Deus para os amigos de Jó era a mesma coisa do que sucesso em todas as áreas da sua vida. E quando eles viram Jó caindo em aflição, caindo em dificuldade, eles falaram, olha, Deus está pesando a mão dele porque ele está pecando contra Deus. E na realidade a gente sabe muito bem a história do livro de Jó. Jó não tinha pecado contra Deus. E Jó, quando abriu a sua boca, ele não pecou contra Deus, porque ele não murmurou, ele não blasfemou. Pelo contrário, quando ele perdeu tudo, ele se prostrou e ele adorou a Deus. Prova de que Jó não era fiel a Deus. Jó não servia a Deus, porque ele queria ganhar prosperidade nessa terra, porque ele queria ganhar riqueza nessa terra. Prova de que para Jó o tesouro do coração dele era o Senhor. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o Senhor. Davi, quando Davi pecou, esses tempos para trás, nós lemos o Salmo 51. Quando Davi ele pecou, então Davi ele fez aquela oração de arrependimento e ele pediu uma coisa para Deus. Ele falou, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Por quê? Porque ele não estava preocupado em perder o reino, ele não estava preocupado em perder a família, ele não estava preocupado em perder os amigos, a reputação dele de um grande guerreiro, a reputação dele de um grande rei de Israel. Ele estava preocupado com o tesouro dele, que ele sabia que ele podia perder por causa daquele pecado nojento que ele cometeu. Então ele volta para o Senhor em arrependimento e ele fala, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, Senhor, o que eu estou interessado é no teu Espírito, Deus. Eu não estou nisso, eu não me tornei cristão por nada dessa terra, Senhor. Eu me tornei cristão porque eu quero a eternidade, eu quero a vida eterna. Então, quando a gente olha aqui para esse Salmo 73, quando esse salmista diz aqui, quando eu tentava compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Quantas pessoas que hoje em dia não estão perturbadas e o seu coração está perturbado porque elas estão vendo as profecias de Jesus se cumprindo. E em vez de crescer a fé dela na palavra, que olha o que Jesus falou está acontecendo, mas elas veem o mundo entrando em caos, elas veem os protestos, elas veem a violência, elas veem o amor se esfriando, elas veem todas essas coisas crescendo, a maldade crescendo, elas veem a apostasia da igreja, elas veem a frieza do amor, elas veem tudo isso, e em vez de elas crerem mais no Senhor, elas ficam mais perturbadas. Ficam ansiosas em expectativa. O que vai ser amanhã? O que vai ser do dia que vem? E onde que vai dar isso? Meu Deus, nós vamos passar sede. Meu Deus, não vai chover. Não vai ter água para a gente beber. Meu Deus, o que vai ser do dia de amanhã? Em vez de abrir o coração para crer no Senhor de uma vez por todas, em vez de preparar o coração e falar logo, logo Jesus vai vir para buscar uma igreja santa e eu quero ser essa igreja santa porque Ele vai me tirar dessas terras, Ele vai me levar ao encontro dele nos ares. Em vez de criar ânimo e falar, não, Deus, a minha coroa eu não vou deixar ninguém tomar. Não, Senhor, eu vou ser santo, eu preciso, tem misericórdia de mim. Ao invés de criar um ânimo, as pessoas estão perdendo o coração e estão ficando sobremodo perturbadas. Por quê? Porque elas estão tentando compreender os acontecimentos do dia presente. Elas estão tentando compreender o que acontece na sua vida, só que elas estão tentando compreender isso do lado de fora do santuário de Deus. Quer dizer que até mesmo dentro da igreja, muitos cristãos nunca entraram no santuário de Deus, ou se entraram algum dia, saíram. Porque quando você entra no santuário de Deus, você começa a receber entendimento.
Quando você entra no santuário de Deus, você começa a receber sabedoria, sabedoria que vem do alto, aquela que primeiramente é pura, depois ela é pacífica, depois ela é moderada, então ela é tratável, cheia de misericórdia, julga sem imparcialidade, aquela que é cheia de bons frutos, a sabedoria de Deus, que te faz entender que você tem que ter desejo, anseio, você tem que ter vontade, número 1 do seu coração tem que ser: Deus, eu quero um tesouro nos céus, e esse tesouro se chama Jesus Cristo. Tu és meu tesouro, Senhor, tu és minha alegria, tu és o meu tudo. Mas as pessoas hoje em dia, por não entenderem essas coisas, elas ficam sobremodo perturbadas. Elas voltam a igrejas para fazer campanhas de oração por coisas desta terra. Não há campanhas de oração por santidade. Não há campanhas de oração por arrependimento. Não há consciência e convicção forte da miséria. Os avivamentos que a gente vê acontecendo na história da humanidade, desde o princípio até o fim, a gente poderia pegar até o que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2. Nós vimos as pessoas vindo e as pessoas confessando publicamente seus pecados. Nós vimos em um determinado momento lá no livro de Atos que debaixo da pregação dos apóstolos, debaixo da convicção do Espírito Santo, pessoas fizeram numa cidade uma pilha com livros de artes mágicas, que antes elas seguiam e elas se livraram de tudo aquilo e elas queimaram toda aquela feitiçaria. Mesmo quando João Batista estava pregando na beira do Rio Jordão e ele falava: raça de víboras, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. O povo vinha correndo para João Batista e confessando seus pecados publicamente, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quer dizer que isso quebrava toda a glória humana, isso quebrava todo o sentimento de eu não quero me expor, isso quebrava todas as coisas, o arrependimento quebrava tudo. E as pessoas entravam na presença de Deus e elas entendiam o fim. Aquele pecado não compensa. Aquele pecado vai trazer a morte. Aquele pecado vai ferir o Senhor, vai ferir o meu próximo, vai fazer só mal. Deus, eu quero voltar a Ti, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. E as pessoas iam entrando no santuário de Deus e iam ganhando entendimento. A maioria dos cristãos hoje em dia nunca entrou. E se entrou um dia, depois saiu. Nunca entrou no santuário. Nunca entrou lá no santuário. Ainda fica indignado, irado, na sua ira humana. A Bíblia fala: não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha inveja quando eles prosperam, quando as coisas dão tudo certo para eles. Porque a Bíblia fala: por fim, os mansos herdarão a terra. Nós cantamos aqui, né? Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Tudo vai ser limpo. Tudo vai ser restaurado num tempo futuro. Tudo vai ser limpo, tudo vai ser restaurado. E depois ainda existe um novo céu e uma nova terra. Não vou entrar nesses detalhes, nesses assuntos. Mas, gente, não adianta ficar bravo. Não adianta ficar irado. Não adianta ficar indignado. Não adianta, porque a tua ira humana não opera a justiça de Deus. Não vai operar nunca. Nunca operou e nunca operará. Pelo contrário, a ira nossa, ela faz com que a gente tome várias atitudes precipitadas. E ela nos cega totalmente para a gente não entender o que Deus está falando. E ela perturba nosso coração e nós ficamos sobremodo perturbados até que você entra no santuário de Deus. Sabe aquelas coisas que você chega para uma pessoa e você fala assim: Jesus é bom. E a pessoa continua perturbada, perturbada, perturbada. Jesus perdoa. E a pessoa continua com culpa, com culpa, com culpa. Jesus liberta. E a pessoa continua sentindo o jugo, o jugo e o jugo. Essa pessoa só vai entender isso o dia que ela entrar no santuário de Deus e entrar na presença de Deus. Aí sim o Espírito revela, o Espírito rasga o véu do coração da pessoa e ele põe ela lá dentro e mostra: este é o Senhor, este é Deus. Conheçam. Quer dizer, não só de ouvir falar, como disse o salmista aqui: provai e vede que o Senhor é bom. Experimentam. Não é somente uma questão de falar alguma coisa, não. Experimenta andar em espírito, experimenta a liberdade dos filhos de Deus, experimenta se derramar diante do Senhor, experimenta entrar lá. Tenha ousadia na sua fé. Não tenha uma fé tímida, uma fé covarde, uma fé medrosa, uma fé presa, uma fé encarcerada. Tenha uma fé viva e eficaz. Tem uma fé que está escrito na Bíblia que, ao que crer, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis àquele que crer. Então, se todas as coisas são possíveis, quer dizer que nós não temos motivo nenhum para desanimar do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui do Salmo 23.
Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? É uma fé ousada. É uma fé ousada. Isso não é uma fé tímida, isso não é uma fé acanhada, isso não é uma fé encolhida, não é uma mão atrofiada, isso daqui é um braço forte estendido. Não é porque eu gosto do vale da sombra e da morte, não é porque eu me sinto confortável lá, mas é porque tu estás comigo, Senhor. Vale da sombra e da morte, deserto, solidão, não interessa qual seja a tua aflição, não interessa se tem um pecado que te prende, que te escraviza, tenha uma fé ousada para chegar-se a Deus. A Bíblia diz isso, tendo nossos corações lavados da má consciência. Tenhamos então ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Pai, e sermos perdoados e purificados e transformados em novas criaturas, de tal forma que se cumpra na nossa vida o que está escrito na palavra de Deus. E disse o Senhor: eis que eu faço novas todas as coisas, e as coisas velhas se passaram. Se alguém está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Então, tenha ousadia na hora de pedir o renovo do seu coração. Tenha ousadia na hora de pedir o perdão dos seus pecados. Tenha ousadia na hora de se chegar ao Senhor. Saiba que você pode ficar sozinho nesse mundo, mas se você souber, se você abrir teu coração para crer que o Senhor está com você, nada mais vai te fazer falta, nada mais vai te importar, porque o Senhor ele vai te preencher completamente. O Senhor é uma riqueza, um tesouro insondável. Então, por que as pessoas não entram diante de Deus? Não entram na presença de Deus? Falta fé, falta coragem, falta ousadia, falta confiança. Falta se entregar ao Senhor. Falta quebrar o coração. Por que Adão e Eva fugiram de Deus? Por medo. E agora o que Deus quer que a gente faça? Que a gente faça o caminho contrário. Em vez de fugir do Senhor por causa do nosso erro, por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso pecado, agora porque Jesus rasgou o véu, agora porque Jesus derramou o seu sangue, o novo caminho, o vivo caminho, agora Deus quer que a gente faça o caminho contrário. Ele quer que a gente faça o caminho do arrependimento. Não mais fugir de Deus, não mais ter medo de Deus, mas encarar o Senhor, ir ao encontro do Senhor, ir diante de Deus, como Jesus passou aqui nessa terra gritando tanto: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E ele encontrou um monte de gente covarde, ele encontrou um monte de gente medrosa, ele encontrou um monte de gente chorona, ele encontrou um monte de gente frouxa, ele encontrou um monte de gente preguiçosa, ele encontrou um monte de gente incrédula. E quem não tem fé, como é que faz? Se você não tem fé, pede a Deus fé, que Deus te dá fé. Quem não tem sabedoria, pede a Deus sabedoria, que Deus dá sabedoria. Quem está preso, pede a Deus liberdade, que Deus dá liberdade. Quem precisa do Senhor, pede ao Senhor. Quem buscar, encontra. Quem bater, acha. Quem pedir, recebe. Mas está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, com todo o zelo, com todo o fervor, com todo o temor, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Então você vai estar preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. E aí ele não vai te lançar fora. O Jesus, ele disse isso: aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Chegar a Deus é impossível para nós, mas quando a gente crê em Deus, a gente se achega ao Senhor, está escrito pela fé, porque a fé torna o impossível agora possível. Quer dizer que quando Deus ele vê uma disposição no seu coração, uma vontade no seu coração de romper a barreira e de entrar no santuário dele e de ficar lá plantado, quer dizer, de morar lá, de viver lá, de andar lá, de existir lá. Então, quando o Senhor ele vê essa oportunidade, quando ele vê essa disposição no seu coração, então ele vem e pela fé, aquilo que te impulsiona, ele torna possível você chegar. É o que Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Quer dizer que o Pai tem que te trazer.
Ninguém pode chegar ao Pai. Se o Filho, se Jesus não levar, quer dizer que Jesus que tem que te levar, quer dizer, você não consegue sozinho, mas se ele vê uma disposição no seu coração de que você está querendo ir, dali para frente já é com ele. Ele vem e te ajuda, ele vem e te leva. E ele falou que veio a mim de forma alguma eu lanço fora. Porque ninguém chega a ele sozinho. Ele mesmo que traz. Eu queria ler um texto aqui que está em Tiago, capítulo 1. Antes de eu poder encerrar praticamente essa palavra aqui. Tiago, capítulo 1. Ele fala um pouco de uma coisa gloriosa. Gloriosa, gloriosa, gloriosa. Vocês lembram no Antigo Testamento quando o Senhor apareceu para Salomão à noite, num sonho. E o Senhor falou para Salomão: pede o que você quer, que eu vou te fazer, que eu vou te dar. Deus apareceu para Salomão e falou: pede-me o que você quer, que eu vou te fazer. Pede o que você quer, que eu vou te fazer. Salomão, diante de Deus, podendo pedir qualquer coisa, podendo pedir um tesouro nessa terra qualquer, podendo pedir a morte dos seus inimigos, podendo pedir um reinado muito próspero. Salomão, ele pede para Deus uma única coisa: Senhor, dá um coração sábio ao teu servo, para que ele possa julgar o seu povo. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido de Salomão, porque ele pediu a Deus sabedoria, que o Senhor falou a Salomão: Salomão, por que você me pediu sabedoria? Então eu vou te acrescentar também riquezas e honras aqui nessa terra. Poderia não ter acrescentado nada. Tem gente que vai ter sabedoria e não vai ter riqueza nenhuma nessa terra. Mas a questão é que Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus apareceu para ele e falou: o que você quer? Pede que eu te faço. E aí ele falou: quero sabedoria. A gente sabe muito bem aqui na Bíblia que a sabedoria, ela é um tesouro, ela é uma riqueza que não pode ser comparada com a prata, nem com o ouro. Ela não pode ser comparada com nada aqui nessa terra que é corruptível, perecível, que acaba, que passa. Aquelas coisas que eu falei, que o ladrão rouba, que a traça come, que a ferrugem vai destruir. A sabedoria é a riqueza, um tesouro mais excelente. Mais excelente até mesmo por quê? Porque ela é excelente até para te introduzir no reino de Deus. Porque a gente vê em Mateus 25 a parábola das virgens tolas e sábias. As que entraram eram sábias, elas entraram porque elas tinham sabedoria. Como que elas tinham sabedoria? Elas tinham sabedoria porque elas pediram ao Senhor sabedoria. Isso é o mais chocante, elas tinham sabedoria só porque elas pediram. E as outras não tinham por quê? Porque elas não pediram. Elas preferiram ir aos comerciantes da fé comprar óleo falsificado. Mas essas sábias, elas foram até o Senhor e pediram ao Senhor sabedoria. Porque quem que dá sabedoria? Deus. O Senhor Jesus, na Bíblia está escrito: Salomão foi o homem que mais teve sabedoria na terra. Entretanto, quando a gente vai se referir ao Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, nós temos que dizer assim, que ele é a própria sabedoria de Deus. Nele habita todos os tesouros, as riquezas do Pai. Riquezas que não se corrompem, que são eternas. Então Jesus Cristo, Salomão você poderia dizer, esse homem tem mais sabedoria que todos, mas de Jesus você teria que dizer, este é a própria sabedoria. Não é que ele é mais sábio que todos somente, não, ele é a própria sabedoria. Não é simplesmente que você falar assim, Jesus Cristo amou. É que ele é o próprio amor de Deus. Então ele é o grande eu sou. Filho do seu Pai Celestial, filho amado, em quem o Pai tem prazer, que nunca deu uma tristeza para o Pai, que nunca causou uma desgraça. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Aquele que viveu nessa terra uma vida perfeita e morreu uma morte de cruz sangrenta para poder nos dar a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e nos trazer de volta para Deus. Quando a gente vê a pergunta que Deus fez para Salomão, o que queres que eu te faça? Então, no nosso coração, nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Porque se a gente for ler o que Tiago escreveu aqui, a gente vai ver que a mesma pergunta, Deus ele continua fazendo cada dia para cada um de nós. Aqui está escrito assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saudação, saúde. Meus irmãos, tendes grande gozo. Meus irmãos, tendes grande alegria quando passardes por várias provações,
Quando passardes por várias tentações, meus irmãos, quando você estiver sendo tentado, você estiver passando por tentação, estiver sentindo aquela luta, meu irmão, tenha motivo de grande gozo, grande alegria, quer dizer, regozije-se, alegre-se, glorifique a Deus, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ou então, a prova da tua fé opera a perseverança, quer dizer, para ver se você vai desistir ou não, para ver se você vai esperar Deus fazer ou se você vai tentar você mesmo fazer sozinho. Então, quando você estiver passando, caindo em tentação e provação, estiver passando por uma dificuldade, tenha grande alegria. Sabendo que isso vai provar tua fé, vai operar a paciência, vai operar a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra completa. Tenha, porém, a paciência terminada a sua obra. Tenha, porém, a paciência terminada a obra na sua vida, para que você seja perfeito, completo e sem faltar em coisa alguma. Para que você seja perfeito, completo, sem ter falta de nada na tua vida espiritual. Primeira coisa, se alegra quando você passar por aflição. Se alegra quando você passar por tentação. Sabendo que isso vai provar a tua fé, isso vai operar em você a paciência, isso vai operar em você a perseverança. E aí essa paciência, essa perseverança, ela tem o tempo determinado para ela completar a obra na sua vida. E quando ela completar a obra na sua vida, está dizendo aqui que para que você seja perfeito, para que vós sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Quer dizer, linho finíssimo, resplandecente e puro. Quer dizer, preparados para sentar-se à mesma mesa que Deus e comer com Ele. Preparados. A obra completa. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Então, quando você passa por aflição, quando você passa por tentação, quando você passa por luta, o que está falando aqui na Bíblia? Murmura, blasfema, desanima, retrocede, desiste. Não, está falando alegre-se, regozija-te, seja feliz no Senhor, porque isso daí tem que acontecer na sua vida mesmo. E aí ele vem e ele fala, para que a paciência tenha completado a sua obra, para que vocês sejam perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Então você está vendo que para você ser perfeito, completo, sem faltar coisa alguma, você tem que passar por um período de tentação, onde a sua fé tem que ser provada, onde a paciência tem uma obra a ser feita na sua vida, onde você, nessa perseverança, é onde Deus ele vai te fazer completo. Onde Deus vai te fazer perfeito, completo, sem falta de coisa nenhuma. Aí ele vem e fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Pedi, recebereis. Era isso que o Tiago estava querendo falar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. O que está querendo falar aqui? Você tem falta de sabedoria. Do mesmo jeito que Salomão, Deus apareceu para ele e falou, o que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero ser um homem sábio. Do mesmo jeito, quando você lê esse texto, Deus ele faz a mesma pergunta para você. O que te falta? Me falta sabedoria, então pede que eu te dou. Mas aqui continua falando, peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Quer dizer, o vento bate, a onda vai para lá, o vento bate, a onda vem para cá. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Aqui ele está falando que quando você está abatido, então você se glorie na sua exaltação, porque quando você está fraco, aí é que você está forte na realidade. Por isso que ele fala, quando você passar por tentação, então tem de motivo de grande gozo. Tua fé está sendo provada, você está tendo que ter paciência, você está tendo que aprender a esperar no Senhor, na presença do Senhor. Então, quando isso terminar, quando essa paciência, quando essa prova terminar a sua obra, então você vai ser perfeito, completo, sem falta de coisa alguma. E se você não tem sabedoria, a mesma coisa que Deus falou para Salomão, ele abriu para todos nós agora os tesouros da sabedoria através de Cristo. Ele abriu para nós o acesso ao tesouro dos céus. Ele abriu para nós a casa do tesouro celestial, para que a gente pudesse simplesmente pedir e receber, buscar e encontrar. Deus nunca falou, me busca à toa, me busca em vão, me busca que não vai dar em nada. Pelo contrário, a Bíblia fala, quem vai até Deus, é necessário que creia que Ele existe. E é necessário que creia que Ele galardoa, que Ele recompensa, que Ele responde àqueles que o buscam. Só que a resposta não é no teu tempo.
A resposta não é do teu jeito. A resposta não é para agradar a tua carne. A resposta vai vir para aniquilar a velha criatura e construir uma nova. Por isso que tem que ter a paciência, por isso que tem que ter a perseverança, por isso que não é do jeito que você quer, por isso que não é na hora que você quer, porque não é tua sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não é que ele não tivesse poder de te glorificar imediatamente quando você recebeu a fé, é que você precisa ser provado e forjado no fogo. Deus sabe muito bem fazer todas as coisas. Quando ele criou céus e terra, não havia nenhum outro Deus com ele, e nenhum de nós foi o conselheiro do Senhor. Quer dizer que ele continua sabendo o que ele faz. Então que a gente descanse somente no Senhor. Mas se você tem falta de sabedoria, pede e ele te dá. Aqui está falando, porém, peça com fé. Porque sem fé também é impossível agradar a Deus. Não duvidando. Quer dizer, não é porque você está sendo provado, passando por uma aflição, passando por uma luta, que isso te libera no seu coração para você a permissão para que você possa duvidar. Que libera no teu coração a permissão para que você possa ir ser arrastado de um lado para o outro. Quer dizer, cochear entre dois pensamentos, cochear entre dois deuses. Aqui está falando, o homem de coração duplo, dobre, quer dizer, duas faces, duas caras, dois pensamentos, tentando servir a dois senhores, tentando servir a dois pensamentos, que uma hora está no céu, no dia seguinte está no inferno. Esse homem é inconstante em todos os seus caminhos. Então a gente tem que pedir a Deus o quê? Um coração único. Um único coração. Para um único Deus. Para um único Senhor. Um único ânimo. Uma única fé. Um único batismo. Uma única salvação. Um único sangue. Uma única morte na cruz. De uma vez por todas eficaz. Para extirpar, espiar e limpar todos os pecados de todas as épocas. Então aqui fala, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por que não recebe? Porque o caminho entre você que está aqui até você chegar ali, Deus fala, vou te dar sabedoria. Você pede e fala, Senhor, me dá sabedoria. E ele chega para você e fala, continua andando. Continua andando. Continua andando. Continua andando. E a sabedoria está ali na frente. Só que Deus falou, continua andando, seja constante, seja firme, seja abundante. Continua andando comigo. Ai, Deus, mas eu estou passando por aflição, mas continua andando. Senhor, mas não está dando nada certo, mas continua andando. Deus, continua andando, continua andando, continua andando. Por quê? Porque conforme você anda, chega ali na frente está o fruto da sabedoria. Chega ali na frente está a sabedoria. E se você for inconstante, levado pelo vento de uma parte à outra? Você não vai conseguir andar no caminho que Deus ele te prescreveu. Eu li o Salmo 23 aqui. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ainda que eu passasse por provas, lutas, aflições, tentações, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Quer dizer que você não pode duvidar, senão o vento te joga para cá, o vento te joga para lá, o vento te joga para cá, o vento te joga para lá. Daqui a pouco você nunca vai chegar na sabedoria. Você nunca vai chegar no final da estrada, porque você está sendo arrastado por dois pensamentos. Quer dizer, aquela briga... O inimigo sopra um vento para lá, você cai. Ele sopra outro vento para cá, você vai, você cai. E fica ouvindo aquelas conversinhas que te tiram da fé e que te fazem duvidar e que te fazem não conseguir ouvir ao Senhor e fica dando ouvido a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, que vão minar a tua fé, roubar a tua fé, acabar com a tua fé. Se você ouvir o Espírito Santo, teu coração vai virar uma fornalha acesa. Você vai virar uma pessoa, um homem tocha. Você vai virar uma pessoa que ninguém mais consegue apagar a tua fé. Porque você está sendo alimentado diretamente do trono de Deus. Porque você está no santuário. Você está protegido. Lá não entra mal. Lá não entra engano. Lá não entra nada. Então ali você fica até que a obra tenha sido completa. A Bíblia mesmo diz, aquele que vos chamou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Quer dizer que quando Deus ele começou uma obra na sua vida, essa obra ainda tem que ser completada, ela tem que ser terminada. E ela só vai ser terminada através da perseverança, através da fé, através de você não duvidar, através de você não vacilar. Só assim que ela é completada. Vacilar, duplo ânimo, dois corações, duas caras é o quê? Pecado. Como que faz? Se arrepende, pede perdão. Se arrepende, pede perdão. E segue, e continua a tua caminhada. Mas... aqui nesse Efésios capítulo 4, ele está falando de uma outra coisa que ela é muito, muito interessante em cima disso. Ele fala assim, que Deus
deu os ministérios no corpo de Cristo. E aí ele começa a falar aqui no versículo 12. O ministério do Espírito Santo na igreja é para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. A perfeição para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a nossa edificação pessoal. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui você está vendo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quer dizer que quando você ouve uma palavra de Deus, se você é menino, facilmente eu te tiro daquilo ali. Facilmente te tiro. Agora, se você cresce, você já não é mais um menino inconstante. Então quer dizer que se Deus te falar A, você vai ficar com A. Se Deus te falar não come, você não come. Se Deus te falar não bebe, você não bebe. Se Deus te falar não vai, você não vai. Se Deus te falar vai, você vai. Por quê? Porque não vai vir nenhuma serpente na tua orelha falar assim: foi isso que Deus falou? Foi isso que Deus disse? Essas astúcias, essas artimanhas, essas argumentaçõezinhas baratas do inimigo quando você começa a crescer. Quer dizer, quando você dá crédito para a palavra, quando você dá crédito para o Senhor Jesus Cristo, você vai começando a ficar blindado contra essas coisas. Quer dizer que você vai crescendo. Não é qualquer vento de doutrina que vai te tirar da tua firmeza. Não é qualquer argumentozinho. Vai chegar aquele vento e falar: desiste porque você pecou contra o Espírito Santo. Desiste que para você não tem mais jeito. Desiste porque você vê que você já clamou tanto, aí Deus não te ouviu porque você não tem jeito mesmo. Você já não vai mais ficar preso nessas coisinhas, sabe? Sutilezinhas, artimanhazinhas do inimigo. Quero ler Isaías 53 aqui para encerrar. Isaías 53 é um texto na palavra que ele é muito poderoso. Antes eu só quero ler. Se vocês quiserem marcar o Isaías 53, eu só quero ler o Mateus 11. Eu li ontem, eu vou ler hoje de novo, Mateus 11, 25. O que Jesus ele falou. Ele falou assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu vou pular para o versículo 28. Não, vou ler o 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem que o Filho quer revelar o Pai? O Filho quer revelar o Pai aos pequeninos, às criancinhas, aqueles que forem simples de coração, humildes diante de Deus, aqueles que chegaram diante do Senhor temendo e tremendo, aqueles que chegaram diante do Senhor com o seu coração contrito, quebrantado. E aí Jesus faz o convite geral, ele lança a rede do Evangelho. Ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que o Senhor estava falando é: venham ao meu santuário, venham aqui na minha casa, venham me ver, venham me visitar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu serei o vosso alívio. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, aceite. Receba o meu jugo, aceite o meu jugo. Tome sobre vós o meu jugo. Experimente ele. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não precisaria repetir 2 vezes essas palavras. Se Jesus falou que nele encontramos descanso, então nele encontramos descanso. Se ele falou que o jugo é suave, que o fardo é leve, então o jugo é suave e o fardo é leve.
Se ele falou, aprendei de mim, quer dizer que ele está disposto a ensinar. Se ele falou que ele é manso e humilde de coração, quer dizer que ele é manso e humilde de coração mesmo. As palavras do Senhor são palavras puras, refinadas, 7 vezes em candeeiro de barro. São palavras verdadeiras, são palavras sinceras, são palavras de vida eterna que não caem por terra. Essas são as palavras de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é o alívio? O que é o descanso? O que é a resposta de cada oração? O que é? É Jesus. O que é a sabedoria? É Cristo. O que nós precisamos de Cristo? Nós precisamos do Senhor e de nada mais. Ninguém me ensina. Jesus falou, aprenda de mim. Aprenda de mim. Vem a mim, aprenda de mim, eu te ensino. Eu te instruo, eu te guio. Eu te dou descanso. Eu sou a tua vida. É isso que Jesus estava falando aqui. Ele quer revelar o Pai. Mas ele só pode revelar o Pai aos pequeninos. E então em Isaías 53 fala aqui. Quando nós pecamos contra o Senhor, cometemos crimes contra o Senhor, os nossos pecados. Nós temos sempre que se lembrar do preço dos nossos pecados, altíssimo. Quando o Senhor nos perdoa, é de graça. Você não paga nada para receber o perdão. Você não paga nada para receber o Espírito Santo. E não só você não paga, como você não paga nem com dinheiro, como também você não tem nenhuma obra que você possa fazer para Deus para pagar. Por exemplo, se você estiver na rua com fome, você entrar num restaurante, você não tem dinheiro e você fala, olha, você me dá um prato de comida, depois eu ajudo você a lavar a louça. Eu não tenho dinheiro. E aí a pessoa responsável pelo restaurante pode falar, olha, pode comer aqui, depois você lava a louça. Então, você pagou o quê? Você pagou pela comida uma obra tua, um trabalho teu, um esforço teu. Mas a salvação em Cristo, o perdão em Cristo, não é pelas nossas obras, não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa sabedoria. É dada de graça para nós, por Deus. Quer dizer que ninguém tem habilidade para pagar, seja prestando um serviço a Deus. Por exemplo, se Deus falasse, olha, você vai prestar serviços comunitários e você vai entrar no reino dos céus. Serviços comunitários não pagam o sangue de Jesus. Obras de caridade não pagam o sangue de Jesus. Bons comportamentos e boas condutas não pagam o sangue de Jesus. Porque esse sangue é tão puro, esse sangue é tão precioso que os homens, por às vezes não terem mais a noção do quão esse sangue é valioso, eles tentam comprar esse sangue, tentam vender esse sangue, tentam fazer comércio com a fé. Mas a Bíblia diz para nós que é totalmente de graça. A salvação é um dom de Deus, é de graça. A fé é um dom de Deus, é de graça. Está falando que entrar no reino dos céus é um dom de Deus, é de graça. Quer dizer que Deus ele nos dá gratuitamente. E você só pode receber isso de graça. Quer dizer, quando você se humilha no seu coração, e você entende que jamais você vai ser digno de ser salvo. Jamais você vai se fazer a si mesmo digno de receber perdão. Jamais você vai se fazer digno a si mesmo de entrar no reino dos céus. Por isso que tem que ser recebido de graça, porque deve ser recebido pela fé. Deve ser recebido com humildade, com temor, com tremor. Você deve receber o perdão dos seus pecados, a salvação, o sangue de Cristo na sua vida, com aquele sentimento de indigno, com aquele sentimento de Deus, eu não posso pagar, Senhor. Com aquele sentimento de miserável homem que eu sou. Aquele sentimento de Deus, que miséria que eu caí, Senhor, mas eu recebo isso porque eu preciso, Senhor. Eu não tenho como te pagar. E você só consegue receber esse sangue, esse perdão, quando você sabe que você não tem como pagar por ele. Aí você recebe de graça. Quando você sabe que você não merece, aí você recebe de graça. Porque enquanto há ainda um pingo de dignidade no seu coração, enquanto você se acha um pouquinho justo ainda, enquanto você ainda se acha um pouquinho bom, enquanto você acha que ainda tem alguma coisa em você que pode prestar, você jamais vai conseguir receber esse sangue, porque esse sangue é para os pobres, para os miseráveis, para os injustos, para os pecadores, para a pior raça, para a pior espécie da sociedade. Aqueles que entenderam que foram destituídos da glória de Deus. Aqueles que entenderam que Deus em mim não há não há nada bom. Como a Bíblia fala, não há homem bom que faça sempre o bem e que nunca peque. Então o arrependimento ele vai quebrar o nosso coração nesse sentido de que ele vai preparar o caminho para que você receba o Senhor. E você vai receber o Senhor de graça. Você não pode pagar, você não pode fazer nada por esse sangue.
Você não pode pagar com esforço teu, com uma obra tua. Você não pode pagar com um jejum de 40 dias. Nem que você for morar no meio do mato e viver a tua vida inteira em oração. Isso não paga o sangue de Jesus. Ou que você ficar só lendo a Bíblia, só orando, só jejuando, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Mesmo que você ficasse chorando sem parar até o fim da sua vida. Ou que você trabalhasse sem cansar. Nada disso iria pagar o sangue que foi derramado pelo resgate da sua alma. Você só pode receber esse sangue quando você entende que você é miserável. Quando você entende que para você não tem jeito, não tem saída, você não conseguiria entrar nos céus se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. A soberba do nosso coração às vezes quer fazer a gente achar que a gente tem alguma coisa boa. E às vezes o mundo olha para os cristãos e às vezes eles pensam assim, aquele povo acha que é mais melhor do que a gente. Infelizmente, muitos cristãos, por não entrarem no santuário de Deus, por não se arrependerem de verdade, realmente muitos cristãos, infelizmente eu falo isso para vergonha, existem muitos cristãos que você não pode nem chamar de cristãos. Eles acham que ainda tem alguma coisa boa neles. Eles ainda têm um pingo de justiça própria. Eles ainda acham que não, eu faço coisas boas. Mas existe um outro grupo de pessoas que foi quebrado pelo Espírito Santo. Foi esmagado na prensa do Senhor. Existe um outro tipo de pessoa que foi quebrado e foi remoldado, foi feito um vaso novo. Esse tipo de pessoa sabe, como Paulo falou, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Quer dizer que o que te faz apto, o que abre o caminho, o que abre o teu coração para receber o perdão, para receber a reconciliação com Deus, para receber o sangue de Cristo, é quando você entende que você não pode pagar. Quando você entende que não há nada bom em você. Quando você entende que nada, nunca você vai conseguir fazer para recompensar Deus por todos os benefícios que Ele tem te dado, através deste sangue, através desta morte, através dessa cruz, e desde antes da eternidade, quando o Senhor criava todas as coisas, e já sabia muito bem a queda da humanidade, já sabia o preço da queda da humanidade. Aqui nesse Isaías 53, fala para nós aquilo que Deus ele te dá de graça. Novo coração é de graça. Vida nova em Cristo é de graça. Perdão dos pecados é de graça. Reconciliação com Deus é de graça. Subir no arrebatamento é de graça. Cear nas bodas do Cordeiro é de graça. Porque ninguém jamais vai poder pagar o preço. Ninguém jamais vai poder fazer alguma coisa e falar, agora eu fiz e agora eu entrei. Não. A Bíblia fala, salvação vem pela fé. Salvação é um dom de Deus. Não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Para que você não chegue lá diante de Deus com o teu tupete, com a tua arrogância e fale assim, eu me salvei porque eu era um homem bom. Eu me salvei porque era um homem justo. Eu me salvei porque era um homem honesto. Pelo contrário, a convicção do Espírito Santo, convicção do pecado, convicção da justiça, convicção do juízo de Deus. Ele faz você sentir as tuas misérias e chorar por elas e lamentar. E aí onde entra o que Jesus falou. Bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. Eles receberão o Espírito Santo, o Consolador, e o Consolador vai renovar o coração deles. Na obra da fé, na obra da paciência, na obra da perfeição de Deus, até que essa pessoa seja perfeita, completa, sem falta de nenhuma coisa. Até que ela não seja mais um menino inconstante, levado ao redor por qualquer vento de doutrina. Até que ela seja na estatura do varão perfeito, na estatura de Cristo. Como que se recebe a Deus? Primeiro você tem que ver que você é indigno. Você tem que ver que você não presta. Você tem que ver que não tem nada de bom em você. Você tem que ver que você é um daqueles que está escrito que pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não tem nada glorioso em você, não tem nada justo em você, não tem nada certo em você. E até aquilo que você acha que é justiça, quando você vê os profetas aqui falando, Isaías disse, isso que vocês chamam de justiça, diante de Deus, diante do sangue de Cristo, diante da morte cruel e sangrenta de Jesus, isso é um trapo imundo. Isso é um trapo imundo. Como aquele jovem rico que chegou diante do Senhor e ele simplesmente disse, tudo eu já tenho observado todos os mandamentos. Eu já tenho feito coisas boas. Ou então quando você vai evangelizar uma pessoa e você fala, Jesus, volta para Jesus, se arrepende dos seus pecados, Jesus vai dar um refrigério na sua alma. E a pessoa vira para você e ela fala, mas eu não tenho nenhum vício, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não vou em nenhuma festa, mas eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu vou na igreja de vez em quando, mas eu já sou evangélico, eu já sou cristão. Ah, mas eu já aceitei Jesus. E as pessoas começam a basear a sua salvação nas suas boas obras. Ah, porque eu vou sempre na igreja. Ah, porque eu faço uma contribuição para o orfanato.
Ah, porque eu sou uma boa mãe, porque eu sou um bom pai. Ah, porque eu faço, porque eu não bebo, porque eu não fumo. Ah, porque eu nunca falei mal de ninguém. Então eu mereço ser salvo. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Quer dizer que sem Cristo, até a tua obediência é um trapo imundo. Sem Cristo, até o que você oferece é um trapo imundo. Porque você está oferecendo aquilo, e aquilo, em vez de quebrar mais o seu coração e te deixar mais humilde, aquilo está te blindando, aquilo está te impedindo de se arrepender um dia. Porque aquilo está fazendo com que você se exalte demais e você acha que você é muito justo. Porque você está fazendo alguma coisinha boa. Porque você está sendo uma mãe boa, um pai bom, um filho bom, um neto bom, um parente bom, um bom funcionário. Aí você tem que colocar no outro prato da balança Jesus Cristo. Você tem que colocar Jesus Cristo do outro prato da balança. Você desse lado e Jesus Cristo do outro lado. E aí sim você vai ver para que lado que a balança vai pesar. E aí sim você vai ver que não temos nada de bom. Não temos do que se gloriar. Se fosse pela nossa habilidade, se fosse pelo nosso mérito, se fosse pela nossa conduta, a salvação, todos estaríamos 100% perdidos. Porque a salvação vem pela fé, a fé em Jesus, a fé no sangue de Jesus. E aqui, em Isaías 53, que é o texto que eu quero ler para a gente poder encerrar. Isaías 53 é o texto que fala sobre fé. Um texto que fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aqui, nesse Isaías 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quer dizer, quem teve fé naquilo que nós pregamos? Quem creu? Quem teve fé? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A gente sabe que o braço do Senhor se manifestou aos pequeninos. Quem deu crédito à nossa pregação? Só os pequeninos. Aqui fala, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, não pelas dele, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Quem que é esse povo? Esse povo é o povo que se arrependeu. Esse povo pode ser eu, pode ser você. Então você vê que a salvação que nos é dada de graça para Deus, ela custou um altíssimo preço. Para Deus não foi de graça entregar o seu filho. Para Deus não foi de graça ver Jesus agonizando naquela cruz. Para Deus não foi de graça lançar as nossas iniquidades sobre o seu filho amado, a quem ele tem tanto prazer, em quem ele tanto ama. Para o Senhor não foi de graça. Não foi de graça. Para que nós pudéssemos hoje dar um valor que não é medido materialmente. Para que a gente hoje possa chegar e receber isso de graça. Por quê? Porque custou tão caro para Deus poder te dar de graça, para você não receber, para você não ser mudado, para você não ser transformado, para você também não dar crédito na pregação e Deus não poder manifestar o braço forte dele, a mão estendida para você, para ele não poder te mostrar as mãos furadas. Para isso que Jesus morreu? É óbvio que não. Então aqui nesse texto está falando para nós muito claramente o alto preço que Jesus ele pagou para que a gente não invejasse os ímpios, para que a gente buscasse um tesouro nos céus e não da terra, para que a gente pudesse hoje sentar aqui e eu pudesse pregar
simplesmente isso, salvação. O ano aceitável do Senhor. O descanso de alma, o refrigério de alma que Pedro pregou e que ele falou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e deem tempo de refrigério pela presença do Espírito Santo. O que é arrependei-vos e convertei-vos? Arrepender quer dizer volta ao Senhor, converte quer dizer vai ao Senhor. Para quê? Para Ele apagar seus pecados. Para quê? Para Ele te colocar o refrigério na sua alma. Vai ao Senhor que Ele apaga. Vai ao Senhor que Ele tira. Vai ao Senhor que Ele molda. Vai ao Senhor que Ele muda. Vai ao Senhor que Ele ressuscita. Vai ao Senhor que Ele ressuscita. Vocês lembram daquela história na Bíblia? Quando o profeta Eliseu, eu já encerrei essa palavra aqui, mas eu só vou contar esse último trecho. Quando o profeta Eliseu, ele estava numa determinada situação que um menino tinha morrido. Esse menino tinha morrido, a mãe do menino veio procurar o profeta Eliseu. Quando a mãe do menino chegou para procurar o profeta Eliseu, o Eliseu depois ficou sabendo que tinha acontecido uma coisa grave. O Eliseu tinha um servo que chamava Geazi, que ajudava o Eliseu, um auxiliar, um cooperador do Eliseu, que estava ali sempre junto com ele. Quando Eliseu viu que uma coisa tinha acontecido grave, ele pegou o Geazi e mandou o Geazi na frente dele. Ele falou: Geazi, pega o meu bordão, encosta no menino. E aí o que aconteceu foi que o Geazi pegou o bordão e o Eliseu falou: não cumprimenta ninguém pelo caminho. Vai reto para a casa onde está o menino, pega meu bordão e encosta no menino o bordão. O menino, a gente sabe muito bem, o menino tinha morrido. O Geazi foi lá, pegou o bordão de Eliseu, foi andando, chegou na casa, pegou o bordão do Eliseu e puf, encostou no menino. Talvez ele tenha encostado mais de uma vez. Puf, nada. Puf, de novo, encostou o bordão, nada aconteceu. Quando o Geazi ele viu que nada aconteceu, o que passou na cabeça do Geazi? Ah, o menino está morto, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí ele pega e volta com o bordão para o Eliseu, e o Eliseu já estava vindo no caminho. Ele volta com o bordão para o Eliseu, entrega o bordão e fala: eu toquei no menino, mas nada aconteceu, já dando aquela notícia como que, ó, não tem jeito. O menino já morreu. O Eliseu, o homem de Deus, ele chega diante do menino. E ele entra naquele quarto, ele faz uma oração e o Senhor ressuscita aquele menino que estava morto. Você vê a diferença de quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Quem não tem, não vai ver saída, não vai ver solução. Você vai ter que falar: está morto, não tem jeito. Agora, quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele sabe que o impossível é possível para Deus. Por quê? Porque aquele que crer em Jesus, ainda que esteja morto, ele o tornará a viver. Quando Jesus ele chegou diante da morte de Lázaro, todo mundo chegou para Jesus falando: não tem jeito. Jesus falou: mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, tornará a viver. E a hora que todo mundo estava falando: não tem mais jeito. Lázaro já está morto há 4 dias. Não tem mais cura. Não tem mais esperança. Acabou-se. Como Geazi: eu botei o bordão, Eliseu, não aconteceu nada. Quer dizer, não adianta mais. Não adianta mais orar, não adianta mais falar a palavra, não adianta mais. As pessoas não vão se converter, as pessoas não vão voltar à vida. Daqui a pouco chega o Eliseu cheio do Espírito Santo e o menino ressuscita. Daqui a pouco chega Jesus, a ressurreição e a vida, e fala: tira essa pedra aí do túmulo do Lázaro. Eu estou feliz que eu não estava aqui e que ele morreu, porque agora vocês vão crer que eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou: tira essa pedra, tira esse coração duro, dá no meu caminho. Lázaro, sai para fora! E o Lázaro levantou e o Lázaro saiu. Quer dizer, não tem jeito só para quem não tem fé. Não tem jeito só para quem quer um coração duro mesmo. Não tem jeito só para quem quer morrer nos seus pecados mesmo. Porque para quem não quer morrer, Jesus já veio e já derramou o seu sangue. Não existe impossível para Deus. Não venha diante de Deus, não venha diante do Espírito Santo, não venha nessa reunião mais com pensamentos de impossível. Ah, impossível. Ah, não vai mudar. Não venha diante de Deus desse jeito. Não venha. Tudo para Deus é possível. E ao que crê também todas as coisas são possíveis. Porque para Deus não existe nada difícil. Deus não cansa, Deus não fatiga, o entendimento dele ninguém pode esquadrinhar, não tem limite o que ele possa fazer, e eu glorifico a Deus por a gente poder estar sentado aqui hoje, ouvindo essas maravilhas. Ouvindo essas maravilhas. Vocês não me viram em nenhum momento aqui no meio dessa pregação falando dinheiro. Vocês não ouviram em nenhum momento aqui eu falando dinheiro. Só para falar para você não amar o dinheiro. Por quê? Porque as coisas de Deus elas são de graça. Não tem como pagar. Não tem como ficar.
na presença de Deus, conversa. Não é que é impossível. Geazi, se o bordão não está dando certo na sua mão, passa para o Eliseu. Passa para o Eliseu. Passa para Jesus. Você não está conseguindo? Entrega na mão dele. Eu não consigo ressuscitar a criança, Senhor, mas o Senhor pode. Você não vai dar o grito lá, Lázaro sai para fora, mas fala para Jesus, eu creio que o Senhor... Ainda que morto, Senhor, então eu posso voltar a viver. E aí a palavra de Deus, ela entrou naquele Lázaro e trouxe ele para fora da sepultura. A mesma coisa aconteceu na Bíblia, no Vale de Ossos Secos. Deus levou o profeta Ezequiel para o meio daquele vale de ossos sequíssimos. E aí ele perguntou para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos voltarem a viver? Ezequiel não falou, não tem jeito não, Senhor, está morto. Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. E aí Deus falou para ele, Ezequiel, profetiza para o vale de ossos secos. Você não vai profetizar, tá, irmão? Porque você só vai profetizar se Deus te mandar, tá? A Bíblia diz, quem é aquele que diz e assim o acontece sem que o Senhor tenha dito? Não estou te mandando profetizar para coisa nenhuma. Estou só te falando que quando Deus ele libera a palavra dele é diferente da palavra dos homens. Aquelas pessoas que não ouviam, que não se convertiam, quando o céu abre e o Espírito é derramado, agora elas ouvem e elas se convertem. Aquelas pessoas que antes não queriam saber, agora que o céu abre e o Espírito é derramado, elas vão se converter, elas vão mudar, elas vão voltar à vida. Isso tudo vai acontecer até que Jesus Cristo ele volte. Como que o céu abre? Vamos se arrepender. Voltar à santidade do Senhor. Não toma o arrependimento como uma coisa de um dia, não, diária. Vamos voltar à santidade do Senhor, vamos voltar como crianças. Uma fé ousada. Entrando no santuário celestial. Um foco no tesouro dos céus. Um foco nas coisas que são eternas. Um foco em conhecer Jesus, amar Jesus, adorar Jesus. A Bíblia diz que as nossas almas, as nossas vidas são a recompensa do penoso trabalho de Cristo naquela cruz. Quer dizer que ele só fez aquilo ali, a recompensa dele é o quê? Ele já tinha o Pai, ele já tinha o céu, ele já tinha a glória. Os anjos já louvavam e adoravam. Ele já era a própria sabedoria. Ele já tinha o Espírito Santo sem medida, óleo de alegria. Ele já tinha todos os tesouros, todas as riquezas, ele já tinha tudo. Ele já tinha todas as coisas. Mas aí fala que a recompensa dele, então, agora é o quê? As nossas almas. Foi para isso que Cristo ele morreu. Para nos entregar ao Pai. Dar o reino, dar o domínio ao Pai. Se sujeitar ao Pai. Para que Deus seja finalmente tudo em todos. Era isso aí que eu queria falar para vocês. E que Deus ele abençoe a tua fé. Tire tuas inconstâncias do teu coração. E você aprenda a ouvir uma única voz. Que é a voz do teu Senhor. Que é a voz daquele que morreu por você. E que você possa se arrepender de toda inconstância. De dar ouvido às outras vozes. E possa esperar com paciência. Até que Deus ele complete toda a obra que ele tem que completar. Paciência não quer dizer relaxo. Paciência é com zelo. Paciência é com dedicação. Paciência é em oração. Paciência na presença do Senhor. Paciência. Vou fazer uma oração.